A crise econômica nacional afetou também as contratações de fim de ano. Uma estimativa do Sindicato do Comércio Varejista aponta que o número de vagas temporárias na Baixada Santista cairá pela metade em comparação ao ano passado. Neste shopping de Praia Grande serão 600 vagas temporárias. As lojas já começaram a receber os currículos e a procura é grande. Tem bastante entrega de currículo todo dia, né? A gente está fazendo seleção, marcando teste, fazendo entrevistas. E quais são essas vagas? A gente tem vaga para caixa, para auxiliar de loja, para vendedor e para estoquista. Tá difícil o emprego, né? Final de ano sempre pegam, então tomara que dê certo. Apesar do número de vagas parecer alto, é 20% menor do que no ano passado. Algumas lojas como esta, de roupa infantil, decidiram não fazer contratações temporárias este ano. Nós iremos segurar um pouco, na medida que o público for aceitando melhor a coleção, for aumentando o fluxo, aí nós temos vaga sim para abrir, mas imediato não. O ano de 2016 nós tivemos uma retração, como é sabido, no comércio, o shopping sentiu. Nós temos uma expectativa muito boa para esse final de ano, né? Estamos com tudo preparado, até porque os investimentos feitos e as novas operações que chegaram aqui ao longo do ano vão contribuir para um Natal relativamente bom. Nas outras cidades da Baixada Santista, o número de contratações temporárias deve cair ainda mais do que em Praia Grande. Ano passado a pesquisa apontou entre uma média de 3 mil funcionários as contratações temporárias. Esse ano a gente está trabalhando aí de 1.500 a 2.000 vagas aí abertas para a temporada. Por mais que a gente esteja esperançosos aí para esse Natal, as empresas vão gastar menos para estar tentando aumentar e tirar essa diferença que foi durante o ano aí na perda das vendas aí. E para falar mais sobre vagas de trabalho e como aproveitar a chance para se efetivar no cargo, eu recebo o especialista em recursos humanos, Fábio Sartori. Fábio, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Obrigado. Como nós vimos aí, né, nessa entrevista, vai haver uma diminuição no número de vagas, consequentemente a concorrência vai aumentar, não é, Fábio? Quer dizer, mais pessoas procurando, diminui a vaga, a lei da oferta e da procura. O que fazer numa situação como essa? Porque, pelo jeito, vai ficar difícil até para garantir uma vaga de emprego temporário. Justamente, a competitividade aumenta e aí entra em ação a atitude do candidato à vaga. Hoje em dia, uma competência muito pedida pelos contratantes é a atitude profissional e o seu protagonismo, ou seja, apesar da vaga ser temporária, não pensar como um temporário, pense como um funcionário e tenha atitudes como se fosse um funcionário, que a chance de efetivação aumenta consideravelmente. Essas vagas temporárias para essa época normalmente são para trabalhar no comércio, né? Sim. Geralmente, a maioria delas pelo menos, para lidar com o público. Quer dizer, a pessoa também tem que ter alguma coisa específica para lidar com o público, ele tem que ter um diferencial para lidar com o público? Sim. Importante é a comunicação, né? Dependendo da atividade dele. A iniciativa, a flexibilidade são características que no comércio é importante a pessoa ter para ela conseguir exercer a atividade no qual ela é contratada. A gente sabe que nessas épocas, né, de mídias sociais, mensagens, essas coisas todas, WhatsApp, Facebook, são coisas que devem ser evitadas, né, obviamente, né, principalmente no horário de trabalho, Fábio. Quer dizer, que outros erros não devem ser cometidos para que essa pessoa, de alguma maneira, possa futuramente, como você falou, transformar esse trabalho temporário em uma coisa efetiva? Sim, as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Porque hoje com o smartphone é a coisa mais comum do mundo, né? Em qualquer lugar, todo mundo lá está com a cara no smartphone. E isso traz uma consequência negativa que é minar a sua produtividade, ou seja, afeta diretamente o resultado que você precisa dar ao contratante. E, normalmente, contratações temporárias têm essa característica de preencher essa lacuna que eles não conseguirão atender com o quadro normal. Então, se contrata alguém que perde muito tempo ainda nas redes sociais, acaba que não sendo tão justificável a contratação dele pós esse período. Então, ele precisa ter um foco no que ele precisa entregar para que ele possa ser elegível a uma contratação posteriormente ao período de temporária. Que outros erros são comuns também, Fábio, que devem ser evitados em casos assim, principalmente nessa época de emprego temporário?
Algumas pessoas continuam participando de alguns processos, mesmo depois que conseguem uma vaga temporária, para ver onde se enquadram mais, onde se encaixam mais e o que atende mais os seus anseios. Eu costumo orientar para avaliar antes de aceitar uma proposta, porque temporários são 3 meses, às vezes. Então, se você entra numa empresa e sai para entrevista ou falta sem dar uma justificativa, atrasa, são coisas que podem te prejudicar. A continuidade do estudo, a escolaridade pesa também nesse caso ou não? Dependendo da experiência desejada, sim, e dependendo, não, né? Por ser uma vaga temporária, comércio muitas vezes exige uma habilidade com vendas. E pode ser que alguém que esteja cursando uma faculdade não tenha essa habilidade. Então, normalmente, por uma vaga temporária, quem tem essa habilidade pode ser que seja um diferencial aí para ele. Quais são os passos aí, Fábio, para conquistar a tão sonhada efetivação no emprego? Claro que isso depende do mercado e de outras coisas, mas da atitude pessoal, né, desse contratado. Você falou tudo, Irineu. Existe uma questão que hoje é o grande foco das empresas, que é trabalhar o seu comportamento, ou seja, as suas atitudes. Inclusive, nós acabamos de abrir uma escola específica em comportamento para trabalhar isso. Porque 70% dos processos seletivos hoje são definidos no comportamental e não no técnico. Por quê? A parte técnica, você com treinamento ou acompanhando alguém, você aprende. Porém, o comportamento muitas vezes é algo mais difícil de você mudar e aprimorar. Então, por isso que você precisa investir no seu autoconhecimento, no seu comportamento, nas atitudes que você precisa ter para exercer determinado cargo. Você trabalha com seleção também de pessoal? Sim, seleção e treinamentos. Como é que é feita essa seleção? A seleção, a gente tem alguns instrumentos de avaliação, como, por exemplo, entrevista por competência, que vai de encontro ao que o cargo exige. Então, a gente faz esse trabalho de alinhar expectativas pessoais com as das empresas. Alinhando esses valores, ele passa a ser um candidato considerável e com um bom potencial para ocupar essa cadeira. Só para tentar descobrir o segredo aí do pessoal. O que é mais importante na hora da entrevista também, Fábio? Olha, porque as pessoas tremem um pouco, né, na hora da entrevista. Tremem. Atitude, segurança e energia alta. A gente costuma ver muitas pessoas comparecendo para a entrevista, até por já terem participado de outros processos com uma energia um pouco baixa. Poxa, mais uma entrevista. Pensa que aqueles 40 minutos ali podem definir a tua próxima atividade. É um conjunto também de coisas, né, Fábio? Sim. Não só a postura, o comportamento, mas a maneira de se vestir também, porque a pessoa parece que às vezes está indo para a praia e não para uma entrevista de emprego. Exatamente. Né? Quer dizer, tudo isso... Tudo é avaliado. A imagem, né, física da pessoa também. Eu costumo dizer, eu vou entregar aqui uma dica importante. Sim. Os primeiros 2 segundos falam muito do que vai ser a entrevista. Aquele primeira impressão, né, que a gente O apertar da mão diz muita coisa, então o corpo fala também, né? E estamos atentos a todos os sinais. Agradecer aqui o Fábio Sartori, especialista em recursos humanos. Fábio, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite a todos de casa e uma boa noite.